E aí, tudo certo? Bem-vindos a mais essa nossa conversa sobre os temas mais importantes de tecnologia da informação, aqueles que têm tudo para cair nos próximos concursos. Então se ajeita aí, porque o que a gente vai ver hoje é o ouro puro para sua preparação. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar falando de inteligência artificial, claro, e também das suas armadilhas. Depois, vamos mergulhar nos conceitos básicos de redes, entender por que a internet precisou de um baita upgrade. E para fechar, vamos dar uma olhada naqueles programas do dia a dia que escondem umas pegadinhas de prova que, olha, são ótimas. Vamos começar com o assunto do momento, né? Inteligência artificial. E olha, isso não é mais papo de futuro, não. Já é o nosso presente, com força total, tanto no nosso cotidiano quanto, é claro, nas questões de concurso. E para já ir aquecendo, vamos com uma pergunta bem no estilo de prova. Pensa rápido aí. Qual é o nome daquele assistente de IA que já vem no Windows 11? Se pensou em Copilot, acertou em cheio. Mas ó, ele não está sozinho nessa. Estão aqui os gigantes da IA que a gente precisa ficar de olho. O Copilot, da Microsoft, o Gemini, do Google, o famoso ChatGPT, da OpenAI e o Grok, da XAI. É bom ter na ponta da língua esses nomes e quem os criou. E um detalhe que faz toda a diferença. O Gemini já está sendo usado para criar questões novinhas em folha para concursos. Pois é, para a gente ver como o impacto disso já é bem real. Agora, o grande segredo para conseguir usar bem uma IA é o tal do prompt. Sabe, não é só fazer uma pergunta. Quanto mais detalhe, quanto mais contexto a gente dá, melhor vai ser a resposta. Imagina só a cena. Você está na China, não entende nada do idioma e precisa pegar o metrô. Um prompt bom seria: traduz essa placa para mim. Eu estou na estação X e preciso chegar na Y. Qual linha eu pego? Que bilhete eu tenho que comprar? Percebe? O contexto transforma uma simples dúvida numa solução completa. Mas nem tudo são flores, né? A IA não é perfeita. Vamos explorar agora o lado mais, digamos, esquisito dela, com os conceitos que já viraram figurinha carimbada nas provas. E lá vem mais uma pergunta no estilo de prova. Qual é o nome daquele fenômeno em que a IA parece que, sei lá, pirou no cabeção e começa a inventar coisas com a maior cara de verdade? Pois é, o nome disso é alucinação. É exatamente essa a ideia. A IA parece que está alucinando mesmo, sabe? Ela cria fatos do mais absoluto nada, mas apresenta tudo de um jeito tão bem escrito, tão convincente, que pode enganar quem não está prestando atenção. Para entender na prática o que é uma alucinação, olha só este exemplo. Uma vez pediram a uma IA uma receita de bolo de chocolate saudável. E a resposta foi essa maravilha aí: 3 folhas de alface e ar puro das montanhas. É um exemplo engraçado, eu sei, mas é perfeito para mostrar uma alucinação em ação. E convenhamos, depois de uma receita dessas, não tem como esquecer o conceito, né? Agora, muito cuidado para não confundir alucinação com outro termo: deepfake. O deepfake não é a IA em si, mas uma técnica que usa a inteligência artificial para criar vídeos falsos que são absurdamente realistas. Isso pode ser usado para fazer humor, claro, mas também para golpes super sofisticados. Teve até um caso em que a Coreia do Norte usou esta tecnologia para roubar milhões em criptomoedas. A coisa é séria. Bom, agora vamos dar uma olhada na infraestrutura por trás de tudo isso, as redes. E entender a diferença entre internet e intranet é um verdadeiro clássico de concurso público. Olhando assim, até parecem a mesma coisa, né? Ambas podem ter sites, e-mail ou redes sociais internas. A imensa diferença está no acesso. A internet é pública para o mundo todo. Já a intranet é privada, restrita a uma empresa, a uma organização. E aqui, pessoal, está o pulo do gato, o detalhe que derruba muita gente na prova. Uma intranet é uma rede independente. Ela não precisa da internet para existir ou para funcionar. Uma empresa pode ter sua rede interna ali operando a todo vapor, mesmo que o cabo da internet tenha sido cortado lá fora. Grave bem isso. Seguindo em frente, vamos falar sobre o que a gente pode chamar de número de telefone da internet, o endereço IP. E porque o sistema original simplesmente chegou no seu limite, não tinha mais espaço. Essa linha do tempo conta bem a história. Lá nos anos 90, 4,3 bilhões de endereços IP parecia um número que nunca ia acabar. Só que aí veio o iPhone, em 2007. De repente, todo mundo tinha um computador no bolso querendo se conectar. O resultado? Aqueles bilhões de endereços, evaporaram.
E a solução para essa crise foi o IPv6, que trouxe uma quantidade de endereços que é, bem, praticamente infinita. A melhor analogia para a gente entender isso é o que aconteceu com os números de celular aqui no Brasil, lembra? Para ter mais combinações, o que foi feito? Adicionaram o nono dígito na frente. Pois bem, o IPv6 foi exatamente o nono dígito da internet. Simples assim. E para fechar, vamos falar daqueles programas que a gente usa todo santo dia. As bancas de concurso adoram fazer perguntas sobre eles, porque é aí que testam a nossa atenção aos pequenos detalhes. Primeiro, compactação de arquivos. A analogia da mala de viagem é perfeita. Compactar um arquivo é como organizar e apertar as roupas na mala para que ela consiga fechar, sabe? A gente reduz os espaços para que o arquivo ocupe menos memória. E os programas mais famosos para isso são o WinZip e o WinRAR. Agora atenção para essa questão que mistura informática com português. Imagina a frase "as folhas". Se o cursor do mouse está bem antes do S e a gente aperta a tecla Delete, ela apaga o que está à direita, ou seja, apaga o S. A frase vira "as folha". E aí, isso não é um erro de ortografia, que seria sublinhado de vermelho. É um erro de concordância gramatical. E o Word sinaliza esse tipo de erro com um sublinhado azul. É uma pegadinha clássica. Vamos falar agora de software livre. A palavra-chave aqui, pessoal, é liberdade, não é preço. Um software é considerado livre se ele garante 4 liberdades essenciais: a liberdade de usar o programa para qualquer coisa, a liberdade de estudar como ele funciona, a de modificar e, por fim, a liberdade de redistribuir cópias. E aqui está a pegadinha mais comum das provas. A liberdade de distribuir o software permite que ele seja compartilhado, claro, mas quem está distribuindo pode sim cobrar por esse serviço. Então, pelo amor de Deus, nunca associe software livre com software gratuito. Lembre-se sempre, o conceito é sobre liberdade, como em liberdade de expressão, e não sobre gratuidade, como em cerveja grátis. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Se as máquinas já estão criando arte, textos e até respondendo a perguntas de prova, qual será o próximo grande desafio para a nossa capacidade de aprender e de inovar, hein? Fica aí a pergunta para a gente continuar pensando. A gente se vê na próxima!